Eu tenho uma pergunta bastante simples para você. Você está tendo uma conduta ética e responsável com o seu paciente através da análise aplicada do comportamento? Pense com calma, não precisa dar uma resposta pronta, não. Falar, não, eu amo ele, então sim. O amor não tem nada a ver com isso. Você pode amar seu paciente e mesmo assim ter uma conduta antiética. Então, por isso que eu estou falando. Pensa com calma na tua resposta. Se a sua conduta é realmente responsável e realmente ética. E se você não está conseguindo chegar na resposta com uma firmeza, fica aqui comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai ter mais elementos para pensar sobre isso. Mas antes da gente avançar, vai lá no botão de se inscrever, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber notificação de outros vídeos, comenta, né? Vai lá, escreve seu comentário, o que você acha, como que você fazia, o que você pensa, dá outras sugestões e coisas desse tipo. E vai e compartilhe o link do vídeo com seus amigos e amigas e colegas e enfim, por aí, para ajudar essa relação ganha-ganha aqui, de eu ganhar e você também ganhar. Você ganhar o conteúdo e eu ganhar as minhas visualizações, o curtiu e tudo mais, e a motivação para continuar fazendo vídeos. Agora voltando aqui à questão da ética, tem dois caminhos que nós temos que pensar e seguir com toda certeza, que é o deontológico e o teleológico. O deontológico é a questão normativa, então são leis que são criadas para a gente seguir passo a passo. Por exemplo, dentro da psicologia tem o Código de Ética do Psicólogo, né? O Código de Ética Profissional da Psicologia, que descreve direitos e deveres do psicólogo. E do lado teleológico estão as coisas mais empíricas, que acontecem no dia a dia e que você vai tomar decisões que vão ser, sei lá, talvez no sentido de Zygmunt Bauman, vão ser moralmente liberados, né? Ou vão ser moralmente implicados. A gente vai chegar nesse ponto. Pensando na ética deontológica, você tem lá todo um descritivo, como eu falei, só que ali não necessariamente vai chegar naquilo que a análise de comportamento pede que a gente chegue, que é na independência, autonomia, qualidade de vida e bem-estar. São as coisas que a gente faz para que o paciente chegue um dia nesse nível, de não precisar de ninguém para fazer as coisas da vida dele, que ele tenha qualidade de vida, que esteja bem e bem-estar diante da vida dele. Isso é uma coisa que está mais para o nível teleológico do que no nível deontológico. Então vamos focar aqui desse lado. Na análise de comportamento nós temos vários caminhos que nós podemos seguir para raciocinar isso. O primeiro que eu quero propor para você é a noção do controle. Nós sabemos da tríplice contingência, antecedente, resposta e consequência, e que podemos exercer controle sobre as pessoas. O que é que a gente tem que ficar de olho? Que existe um tipo de controle, que é um controle manipulatório, e um controle que é um controle para controlar contingências que vão levar o indivíduo a enriquecer o seu repertório comportamental. No lado manipulatório, eu já vi, por exemplo, terapeutas utilizarem essas estratégias fiéis à ciência que nós temos para que o paciente ficasse de boa, bonzinho e legalzinho ali e você ficasse também numa boa, então sendo reforçado negativamente o terapeuta e o paciente sendo reforçado de diferentes formas a continuar a conduta dele daquele jeito. Já do outro lado, o controle que não é manipulatório é aquele controle em que você vai planejar toda uma série de contingências que vão formar camadas de repertório ou formar repertórios bem complexos para que o indivíduo alcance essa independência, autonomia, qualidade de vida e bem-estar, que ele seja feliz, que ele esteja bem, que é isso que a gente quer fazer. Então, tendo esses dois pontos, né, um ponto no qual eu posso mexer na contingência para ele fazer o que eu quiser, e num outro lado, que eu posso mexer na contingência também para ele fazer o que eu quiser, eu tenho que ter uma noção muito precisa e um entendimento e um repertório muito preciso sobre a questão de responsabilidade ética, uma vez que, se em ambos os lados eu posso ter um controle total das contingências ali e fazer com que ele faça o que eu quero, como é que eu vou e o que é que vai me guiar a fazer aquilo em prol de um desenvolvimento, de um repertório que ele vá ser um cara legal, um cara disposto, um cara de bem com a vida, e não um cara que vai ficar seguindo
a manipulação para o teu bem. Então, essas coisas que a gente desenvolve são coisas que estão no âmbito de desenvolvimento do próprio terapeuta. Assim como nós podemos recorrer, por exemplo, ao KABA, que tem todo o manual lá de deontológico sobre o que fazer, mas que também joga ideias para a gente no lado teleológico, assim como quem é um BCBA passou por um treinamento sobre ética e que pode ajudar, e outras certificações como o IBAL, que também tem todo um conjunto de coisas ali envolvidas para um repertório ético do terapeuta. Eu costumo utilizar, se eu estou desse lado aqui produzindo contingências para o desenvolvimento dele, ou se eu estou desse lado produzindo contingências para minha tranquilidade, o ABC da análise de comportamento, que é fazer avaliações, fazer levantamento de preferências, levantar objetivos, levantar procedimentos, levantar medidas de correção de erro, levantar critérios de aprendizagem. Esses documentos, que a análise do comportamento pede para a gente fazer a partir das 7 dimensões de ABA, que a gente tem que fazer, especialmente lá na tecnológica, na parte procedimental, são documentos que nos levam a seguir um curso na história junto com esse paciente, em que a minha ética ela vai ser requerida e solicitada não mais em âmbito manipulatório ou em outra coisa, mas sim no sentido de que eu vou seguir aquilo à risca. E tem uma coisa que é de uma charge que eu vi da Mafalda uma vez, que ela chega e devolve o troco para a mãe da padaria, e a mãe fala: por que você está devolvendo o troco dela? Não, porque o inquilino que mora aqui dentro não deixou. Esse inquilino é todo aquele conjunto de repertório comportamental que você desenvolveu em nível de ética, que vai falar para você assim: cara, o que você está fazendo está errado. Como, por exemplo, fazer um risquinho a mais numa coleta de frequência, isso daí já é uma quebra da ética. Então, assim, temos esses documentos, temos documentos que não são da ética, como, por exemplo, o que a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental colocou. Não é exatamente da ética, voltado para a ética, mas descreve, mesmo não estando validado ainda, descreve para a gente o que é que cada uma das esferas dos conjunto de pessoas que trabalham em ABA devem fazer. Então é mais uma coisa, mais uma dica de normas que podem virar condutas do dia a dia teleológicas. Então o supervisor, o PEAC basicão, o supervisor tem que ter mestrado ou doutorado na área ou áreas afins, especialização na área, o coordenador de especialização na área e o aplicador lá 50 horas para poder aplicar. Não tem isso? Tá errado. Me perguntaram numa live: e o que eu faço quando eu percebo que uma clínica está fazendo isso? O que você faz é conversar com a clínica, porque nós não temos ainda nenhum órgão fiscalizador. Mas converse com a clínica, aponte que você sabe, destaque para eles o que é que eles estão fazendo e vamos torcer para o lado do ser humano, no qual ele vai enxergar a situação e falar: olha, a grana que está vindo do paciente X é uma grana que, beleza, é muito útil para mim, mas eu não deveria ganhar, porque essa grana é uma grana que você deveria abrir mão e encaminhar para locais onde são cumpridos todas essas exigências de ABA, incluindo essa parte de conduta responsável e ética. Então, assim, presta bastante atenção. A ética é uma coisa bastante complexa, Se você pegar a ética na filosofia enquanto ethos, ela reflete em uma moradia, aquilo que mora dentro de você, aquilo que faz parte de você. E esse lado, ele desperta quando alguém avisa que você está fazendo cagada. Então presta atenção, a ética, ela tem esses documentos, a ética na análise do comportamento, tem esses documentos que a gente pode olhar, assim como alguns livros muito bons, como Applied Behavior Analysis, de Cooper, Aaron e Howard, que tem um capítulo somente disso de ética.
Mas a pergunta mais importante, então, que você tem que responder, além da primeira que eu fiz, né, se você está fazendo uma conduta responsável e ética com o seu paciente, é se você está produzindo comportamentos utilizando a tecnologia de ensino da análise do comportamento para manipulação. Segunda pergunta mais importante que tem aqui, né, pensando em perguntas importantes: o que você está fazendo está de fato levando o cara a ter uma independência e uma autonomia? Terceira pergunta: o que você está fazendo está de fato levando o cara a ter qualidade de vida e bem-estar? E quarta pergunta: o que você está fazendo está de fato fazendo com que essa pessoa, além de ganhar um repertório comportamental, está sendo mais feliz, será mais feliz? São perguntas que você tem que pensar, porque se você tem respostas negativas ou de não sei nesse caminho, vai fazer uma supervisão ou vai trabalhar com outra coisa, vai fazer alguma coisa. Eu estava falando para um colega outro dia, existe trilhões de atividades profissionais no mundo. E por que é que um monte de gente agora quer ficar fazendo aba? Fazendo aplicador, quer ser isso, que aquilo, porque está dando grana. Então já partimos de um pressuposto que não é o melhor. Né? Porque quando eu comecei, era um grupo bem pequeno, não era um grupo grande. Não tinha 50 milhões de clínicas. Tinha 2 em São Paulo, uma aqui e outra ali. Hoje tem trilhões de clínicas e fazendo coisas que a gente não consegue nem imaginar se estão dentro desses preceitos éticos que a análise do comportamento coloca, como a não maleficência, a beneficência, a competência, como padrão ético, né, de ética. Então, reflita sobre isso, porque não é você somente que vai ser impactado. Você amanhã sai desse caso e vai fazer outra coisa na sua vida, mas o seu paciente ele vai ser cruelmente impactado se você continuar ou ver alguém, ou ver esse alguém continuar tendo condutas que não são éticas baseadas na análise aplicada do comportamento, certo? Se inscreva no canal para você não perder, porque isso é muito sério e eu tô por aqui no Brasil com tudo esse monte de coisa de patifaria que está acontecendo por aí. Tchau, pessoal.